Muito boa noite. Boa noite. Chegamos. Hoje foi certo, hein? Exatamente. Seja muito bem-vindo ao podcast Produtivamente. E hoje o episódio está muito especial, Igor. É verdade. Porque hoje nós vamos falar sobre a força da mulher na política. E põe força, hein? Nossa convidada de hoje é Grace Medina, que fez história como a vereadora mais votada de Sapiranga, é isso? É isso aí. Com 3.189 votos, Uau. ela vai compartilhar suas conquistas, desafios e como tem transformado a comunidade por meio de ações impactantes. E uma delas com a causa animal, fazendo feitos que nunca tinha acontecido na nossa cidade. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, mas antes eu queria dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, adorei essa abertura. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje, adorei o convite. E vamos lá, tô ansiosa. A gente estava muito ansioso porque é um bate-papo muito bacana e a gente gosta de pessoas que trabalham, né? Que tem história para contar. Então, antes da gente entrar na Grace vereadora, vamos falar um pouquinho sobre a Grace que trabalha bastante, né? Mas qual era a carreira da Grace antes da vereança, né? Sim, Júnior, nossa, eu trabalhei em muitas coisas, desde bem novinha, assim. Trabalhei muito no comércio e antes, quando eu decidi concorrer em 2020, eu estava trabalhando no escritório de advocacia. Mas trabalhei no calçado, né? Trabalhei em várias coisas, sempre atendendo, sempre com pessoas assim. Trabalhei na Paquetá, como quase todo mundo de Sapiranga, né? Com modelagem de bolsas, que foi uma coisa que eu gostei bastante, nada a ver, né? Mas cheguei a fazer um curso técnico de modelagem de bolsas, adorava. Mas acabei indo trabalhar no escritório de advocacia. E em todo esse período, né, independente do local que eu estava trabalhando, sempre atuando voluntariamente na causa animal, né, resgatando quando eu conseguia, quando eu tinha onde colocar um bichinho, tratando, participando de eventos, Isso de começa feiras. quando era criança já, esse desejo pela causa animal? Não, a gente sempre teve muitos animais em casa, né? Meu pai sempre gostou muito, meu pai e minha mãe se separaram e eu morei um tempo com ele e um tempo com a minha mãe. Meu pai sempre gostou muito de animais, a gente sempre teve muitos animais em casa, mas eram outros tempos, né? Não tinha acesso a tanta coisa, não tinha atendimento veterinário, a gente não tinha conhecimento, né? E depois, quando eu morei com a minha mãe, com 12 anos, eu me lembro que eu comecei a juntar os gatos da vizinhança. Comecei a aprender dentro de casa, minha mãe enlouquecia comigo. E a gente chegou a ter mais de, 20 filhotes, assim, que as gatas iam procriando. Só que eu era criança, a gente não tinha muito essa noção da questão dos animais abandonados, né? De quantos animais existem abandonados. E quando eu tinha 15 anos, em 2005, a minha mãe me falou de um cachorro de uma familiar minha, né? Que tentaram entrar na casa dela, ela pegou um outro cachorro para cuidar do pátio e o cachorro dela, ela colocou para fora, colocou na rua. E eu falei, tá, me traz aí o cachorro dela. E eu me apaixonei por aquele cachorro, o Bilu, assim. Foi o primeiro cachorro que era meu, que eu tinha responsabilidade sobre ele, que eu entendi que tinha que vacinar. E eu me apaixonei por ele e eu pensei, meu Deus, alguém abandonou esse cachorro. E ele é um cachorro maravilhoso. E aí eu comecei a ver. Depois que eu peguei ele, eu encontrei uma cachorra amarrada na esquina da minha casa dentro de um saco, daquele saco de branco de tecido, assim, de batata, né? A cachorra estava amarrada, só com as patas para fora, num sol, sei lá, um calor horrível. E ali eu comecei a ver, né? A questão do abandono, eu não enxergava isso quando eu era criança. E comecei a entender que eu podia fazer um pouco mais, né? Assim como eu adotei aquele, eu acabei resgatando aquela cachorrinha que estava dentro daquele saco amarrada. Eu entendi que eu podia e que eu devia, que eu precisava fazer um pouco mais, né? Logo depois, em 2008, teve a formação de um grupo de voluntários aqui, que é o Grupo Via Bicho. Comecei a participar do Grupo Via Bicho em eventos, fazer feirinhas de adoção, né? Aqui a gente está na Avenida Mauá. Na esquina, no prédio ao lado, tinha uma pet shop. Aqui em 2008, né, hoje tem um negócio de bike ali, eu acho. Tem ainda negócio de bike? Não, acho que agora ali é um negócio de energia solar ali, tá, né? tinha um negócio de bike ali. Ali tinha um pet shop.
né? E em 2008 e 2009, todos os meus sábados eram ali, sentada na frente daquela pet shop, fazendo feiras de adoção aqui na Legal. Avenida Mauá. Então, sempre. Dali a gente foi para a Praça da Bandeira. Não sei quantos anos eu fiz isso. E eu comecei a ver o tamanho do problema. Porque na época não tinha, né, redes sociais, não ia tudo para o Facebook, como vê hoje, né? Mas o problema era muito maior do que hoje. Então, foi assim que eu comecei a enxergar que eu precisava fazer alguma coisa. Que se eu não fosse parte da solução, então eu era parte do problema. E Foi daí a partir tu dali. começou a movimentar essa causa e 2020 decide colocar o teu nome à disposição como candidata a vereadora. Foi eleita Isso. com 346 votos. 1.346 votos, fez um trabalho incrível. Nós estávamos conversando antes aqui, porque a gente fez uma pesquisa, né? A gente foi lá no site... Até se você quer conhecer um pouquinho do trabalho, eu indico você entrar no site da Câmara de Vereadores para ver como a Grace trabalha. Gente, e não é de Varde que agora, 2024, foi eleita a vereadora mais votada da história com 3.189 votos. Uau. Né? Então, eu estava olhando lá... Ergue-se a bandeira da causa animal, mas trabalha por um todo de uma forma sem igual. A causa animal é a paixão, né? Mas o ofício de vereador, ele é um todo, né? Exatamente. E eu vi ali, tem petição da Grace para pavimentação de rua, tem sobre buraco, iluminação, tem um monte de coisa ali, né? Então, a gente às vezes olha uma pessoa erguendo uma bandeira e parece que ela vai trabalhar somente para aquilo. Mas não, é uma pessoa que tem trabalhado muito pela comunidade como um todo, né? Mas antes da gente entrar ainda nesse detalhe, a gente sabe que como vereadora isso exige muito trabalho e muita dedicação. Mas quando você tem um tempo só para você, o que tu gosta de fazer assim para relaxar tu e o esposo, para cuidar de si mesmo, cuidar da mente? O que a Grace curte? Então, isso é um desafio para mim. É uma coisa que eu aprendi há poucos anos. Porque como eu vivia nessa rotina, que eu falei para vocês, trabalho voluntário, eu tinha 2 trabalhos. Eu trabalhava no escritório lá, eu trabalhava como pet sitter também, não comentei isso aqui. Trabalhei 4 anos, pouco mais de 4 anos, como pet sitter aqui em Sapiranga. Só traduz para nós. É uma babá de animais, né? Legal. Quando as pessoas viajavam, eu ia na casa cuidar, cachorro, gato, peixe, né? E então, assim, antes de ir para o escritório, no intervalo do almoço e depois do escritório, eu estava trabalhando. E atuando como pet sitter, quando é que as pessoas viajam? Nos finais de semana, nos feriados e nas férias era quando eu mais trabalhava. Então, essa questão do lazer é um desafio e eu aprendi a parar de me culpar por isso com terapia. Porque eu sempre pensava, ai meu Deus, estou aqui, mas eu tinha que estar fazendo tal coisa. Mas eu tinha que estar não sei aonde. Eu sempre fui assim. Quando eu trabalhei na Paquetá, eu acordava de madrugada, porque eu estava com aquilo na cabeça. Amanhã eu tenho que mandar o lote, amanhã eu tenho que pedir o couro da bolsa, amanhã eu tenho que ver a tinta para mandar para o ateliê. Eu acordava de madrugada, fazia uma lista daquelas coisas para eu não esquecer e conseguir dormir. E o fato de sair, assim, aproveitar uma coisa que me incomodava, me fazia mal, eu não conseguia aproveitar. Então, nos últimos anos, eu venho ainda trabalhando isso, né? Hoje, consigo entender que eu não preciso estar trabalhando 24 horas, né? Que ninguém faz isso. Não é saudável. Não é nem saudável, a psicóloga fica louca. Agora, todas as semanas, ela me cobra. O que tu fez essa semana com os teus amigos, né? Então, a gente tem amigos, a gente sai pra jogar uma carta, que a gente gosta de jogar canastra. Nós também, né? Olha aí. A gente, olha aí, convida nós pra jogar uma canastra. É isso aí. A gente joga videogame, né? Antes de vir um pouco, a gente tava jogando videogame. Assistir séries, eu gosto muito de assistir séries desde sempre, assim. E em alguns períodos eu acabei me deixando de lado, né? O meu lazer, esse cuidado comigo. Esse ano, em especial, isso também aconteceu por conta da questão da enchente, toda a demanda que eu assumi de animais, e aí emendou com a campanha eleitoral, né? Mas eu tenho tentado trabalhar que essas coisas são temporárias, né? Muitos desafios, então. Para tentar não esquecer, né? E acho que a terapia foi um cuidado comigo, assim, que eu aprendi a ter, né? Que era necessário, que todo mundo deveria fazer terapia, eu acho. E vamos lá, A gente já recebeu aqui, né, 2 pessoas, né, da terapia e foi muito pontual. Uma terapeuta e um psicólogo. Todo mundo deveria fazer.
todo mundo deveria fazer. Se tu não tem questões atuais, dificuldades na tua vida atuais, tu tem questões da infância para trabalhar, né? E eu tinha questões atuais, eu comecei a fazer em 2020, fiquei um tempo sem fazer. Eu tinha muitas questões atuais que eram ligadas com a minha infância. Todo mundo tem isso, né? Não tem nada de errado. E aí a gente brinca, né? Porque estar vereador da causa animal, nós temos algumas figuras aqui na região, a maioria está à base de medicações, né? E eu não tomo nenhuma medicação ainda, né? A terapia ajuda muito nisso, né? A terapia ajuda muito. Então, ser protetor de animais já é muito difícil. E atuar na política, por isso, é ainda mais Sendo complicado. mulher, mais complicado Sendo ainda. mulher, é um cenário muito complicado, né? A mulher na política, a proteção animal excluída da política, as duas coisas Ser juntas. jovem na política. Enfim, aí vai, né? Mas todo mundo tem dificuldades na vida também, né? Não existe um fácil, né? Eu sempre digo, a gente Não. tem que escolher o nosso difícil, né? É difícil ser rico, como é difícil ser pobre. Qual o difícil que tu quer? Não é verdade? Como é que encontra esse difícil de ser rico? Eu quero saber. O difícil de ser pobre. Pois é. eu Não, mas conheço. tudo é difícil, né? Nós vamos, em cada momento da nossa vida, a gente vai encontrar uma dificuldade. Então, tem pessoas que dizem assim, acho que eu vou ser feliz quando eu for rico, né? Cara, tu pode ser feliz enquanto pobre, né? Até tu alcançar a tua riqueza. Só que quando tu alcançar a tua riqueza, tu também vai ter problema. A diferença é como nós vamos lidar com cada dificuldade, né? Então, isso é legal. Tu achou uma forma de lidar com isso. Qual foi o teu maior desafio pessoal, assim, que tu já enfrentou ao longo da tua jornada? Política ou até mesmo pessoal? O maior desafio, eu acho que... Em 2020, vou contar uma coisa aqui que muita gente não sabe. Em 2020... eu não decidi concorrer, assim, né? A gente teve a proteção animal, teve muitos problemas com a ex-prefeita, algumas decisões da ex-prefeita, porque nós tínhamos um centro de controle de zoonoses, né? O Canil, que era, assim, um açougue, né? Na história era matança de animais mesmo. E a gente começou ali em 2018, 2019 a ver algumas melhorias. Não tinha investimento, muito pouco, mas passou a ter uma equipe interessada em cuidar melhor dos animais que estavam lá e não só matar. Em fevereiro de 2020, essa equipe foi retirada de lá, né? Entraram concursados, outras pessoas, foi retirada de lá. E aquilo causou uma revolta na proteção animal, porque a gente não queria retroceder. E nessa movimentação, nós percebemos que nós precisávamos ter um representante na política. Nós conversamos com 5 vereadores e foi extremamente traumatizante. Ninguém sabia do que a gente estava falando, a gente parecia um ZT falando de cachorro, né? Tinha vereador que não sabia o que era o CCZ, né, para vocês terem uma ideia. E ali nós entendemos isso. A gente precisa desse espaço para falar do que a gente está falando entre nós, né, dessa visibilidade. E fizemos algumas reuniões, não, eu não quero, não, Grace, vai tu, não, eu não quero, vai tu. E aí eu me filiei a um partido e lá pelas tantas eu comecei a pesar as coisas, né, e uma das coisas que para mim é inegociável é a questão da minha vida pessoal, da minha casa, né? Se eu não te convidei para ir até a minha casa, não vai. É assim, a minha casa é o meu espaço. Teu santuário. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, as pessoas diziam, tu vai perder toda a tua intimidade, as pessoas vão bater na tua casa, tu vai ter que estar com a casa sempre aberta, tu vai ser muito exposta. E eu sempre fui muito reservada, muito. Até 2020, as minhas redes sociais não tinham fotos minhas, para vocês terem uma ideia. Eu tinha perfil no Facebook, no Orkut, para falar dos animais, para postar pedidos de ajuda, animais para adoção, não para postar coisas sobre mim. Então, isso foi uma dificuldade para mim, né? Pensar em toda essa exposição. E lá, no meio lá de 2020, eu decidi que eu não ia concorrer. Não vou e ponto final, porque eu não quero isso, né, interferindo tanto assim na minha vida.
Eu quero muito trabalhar pelos animais, mas é um preço muito alto a se pagar. E eu acabei concorrendo, porque tem a questão da legenda, da nominata, né? E me disseram, tentaram todas as maneiras para me convencer. E eu disse, não vou. Depois que eu tomei uma decisão, ninguém me faz mudar de ideia. E aí, o Diego, que era o presidente do partido, disse, bah, Grace. Diego Lima. O Diego Lima, é que tu vai me deixar na mão daí. Se tu não concorre, eu vou ter que tirar mais um homem. E aí eu pensei, eu dei a minha palavra para ele. Ele contou comigo. E aquilo ali me balançou, assim, porque me coloca no lugar dele, né? Se tu me fala uma coisa... Uma liderança, tu dificulta, né? Se tu me fala uma coisa, eu vou acreditar que tu vai fazer, eu vou contar contigo, né? E aí aquilo pesou pra mim, assim. Então, eu decidi concorrer, não só por concorrer pra completar a legenda, mas para concorrer para me eleger, então, né? E ele ainda me disse, me chamou muita atenção, que ele disse assim, tu é a primeira pessoa que eu converso que tem medo que possa se eleger. Porque eu pensava, meu Deus, se eu me eleger, o que vai virar minha vida, né? E assim foi. Eu resolvi concorrer e aquilo foi indo, né? E muitos diziam, essa guria aí, a guria dos cachorros, vai fazer uns 400 votos. Sabe? Até a tal da guria dos cachorros lá. Não, e uma eleição muito difícil, 2020, Pandemia. Pandemia. Exatamente. Só que aí eu tinha um engajamento nas redes sociais, porque eu atuava ali a questão dos animais. Então, as pessoas até não me conheciam, porque eu não tinha nem foto, mas as pessoas sabiam o meu nome. Porque a gente fazia mutirões de castração a baixo custo, enfim, daí as pessoas iam levar o bichinho... Que faz até hoje também. Até hoje. As pessoas iam levar o bichinho lá, 2016, 2017... Ai, tu que é a Grace que eu converso? A pessoa não faz ideia, porque não tinha nem foto. Então, isso foi uma dificuldade. Hoje é mais tranquilo para mim. Hoje eu consigo separar, né, e saber como lidar com isso também. Né? Essa questão da exposição, assim, tu é uma pessoa pública, tu é vereador 24 horas. Isso não existe. Ninguém trabalha 24 horas. Eu sou vereadora e preciso ter uma conduta... né, tanto quanto, mas... Acho que tu usou o termo correto antes ali, estou vereadora. Estou vereadora. É. E quando eu fui concorrer, eu disse pra psicóloga, eu não vou concorrer porque eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu faço se eu for vereadora, lá em 2020. E ela disse, por quê? O que tu faz que tu não vai poder fazer? Eu disse, sei lá, eu vou no mercado de pantufa. E ela disse, mas se tu for vereadora, não pode? Eu falei, acho que não, né? Eu disse pra ela, mas eu vou ir no mercado de pantufa. Resumindo, eu vou até hoje no bistec de pantufa, se for o caso, né? Então, eu tinha muito, assim, essas preocupações. Ai, meu Deus, o que vai ser um vereador, né? Como é que eu vou ter que ser? E, na verdade, eu continuei sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. Não mudei em nada em relação a isso, né? Na minha vida pessoal... Mas tu vê como é importante a gente vencer os nossos medos, né? Agora, tu imagina se tu voltasse lá atrás e tu não tivesse aceito essa... E como é importante a gente ter pessoas que nos incentivam, né? Porque imagina, olha quantas pessoas tu já ajudou, quantos animais, as causas. Imagina se tu não tivesse entrado na política. E isso é um recado para todo mundo que assiste, né? Não deixe o medo tomar conta ou não tenha medo da política em si, né? Porque se os bons não estiverem lá... os maus vão entrar e alguém vai ocupar esse espaço. O Martin Luther King, ele tem uma frase que eu gosto e eu repito ela muitas vezes aqui, que é: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E geralmente os bons, eles às vezes se negligenciam esse chamado porque muitas vezes tem medo de perder a sua identidade ou de se perder no meio do caminho. E a gente vê que quando tu trabalha sério, tu consegue manter essa linha e ser produtiva, né, e assertiva em tomar decisões. Isso. Então, acho que a grande sacada de tudo é isso, é ter essa pegada assim de, cara, eu sei o que eu tô fazendo, né? Se eu não sei, eu preciso achar uma forma de aprender da maneira mais rápida, fácil, né? Mas realmente gerar, né, essa assertividade. E o teu medo, eu acredito que vem muito por conta da politicagem que é feita durante muitos anos, né? Tem vereadores que a gente sabe que às vezes trabalham
Eles trabalham Exato. incansavelmente, porque eles acham que se eles não fizerem aquilo que nem é ofício deles fazer, mas como a população, uma boa parte da população está acostumada àquele sistema, eles acham, eu não vou me reeleger de novo. Então, acho que a maior sacada de tudo é, tipo, ó, vou entrar com medo de ganhar e não com medo de perder, né? Essa acho que foi a maior sacada, assim, que eu peguei desse insight já dessa conversa que tá muito legal. E tanto porque se ela não se elegesse, ela ia continuar lutando pela causa da Pela mesma causa, forma. porque é uma causa. Isso. Não ia Não mudar nada. Não é uma coisa. Isso. Não foi a política Não foi que algo me levou que aos tu- animais. exatamente. Foi a causa animal que me levou à política. E isso fez toda a diferença na tua vida, né? Sim. Que legal. Grace, qual foi a tua maior, ou qual é a tua maior fonte de inspiração na vida, assim? Uma pessoa, talvez uma experiência ou algo que te move? Uma fonte de inspiração na minha vida é a minha mãe. A minha mãe é incrível, assim, o meu pai já faleceu, né? Eu fui criada boa parte da vida pelo meu pai, depois que eles se separaram. E eu tive muitos problemas com a minha mãe por conta dessa separação, né? Questões do meu pai mesmo, né? Criança, faz a cabeça da criança, e a gente ficou um bom tempo afastadas na minha adolescência. E só com a maturidade que eu comecei a entender, né, as coisas que a minha mãe fez e as coisas que meu pai fez também. E aí eu passei a enxergar, né? A minha mãe é uma pessoa que recomeçou a vida inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E hoje, se ela precisar recomeçar de novo, ela vai recomeçar de novo com a mesma garra, assim. E é uma pessoa que me apoia incondicionalmente em tudo. E não é só aquele apoio assim, tá bom, vai lá, vou te apoiar. Não, ela se dedica, né, assim mesmo, a tudo, assim. A gente tem um brechó, que é para ajudar os animais também. Ela organiza, faz tudo, arruma, vende, cobra, tudo ela faz. Porque eu não tenho tempo, né, para isso. E ela me ajuda muito. A gente faz uma ação de Natal, agora para as crianças, já vai ser o 3º ano que a gente vai fazer. E tudo isso é na casa dela. Ela deixou de ter sala na casa dela para ter o brechó, para fazer a sessão de Natal, para receber os brinquedos. Ela vai atrás, na campanha, né? Ela foi atrás, fez campanha. É uma coisa que balança ela ainda, a política e todo esse ambiente hostil da política, né? Uma coisa que incomoda ela. Mas ela fez campanha como ninguém, assim. Então, com certeza é uma inspiração para mim, né, como pessoa, como mulher, né, e é uma pessoa que sempre sabe o que eu tô precisando. E como é que funciona esse brechó dela? Recebe doações, né, roupas, calçados, Ela utensílios. tem um espaço físico ou ela faz um movimento? Ela tem um salão de beleza, né, dela, eu trabalho Em dela. Sapiranga? Aqui na Duque, ao lado do Ciranda de Luz. Ela tem um salão de beleza, ela mora atrás ali, e ela separou a sala da casa dela para fazer o brechó. Então, ele fica aberto de terça a sábado, né? Como ela tá trabalhando. O Bonfim? Le Bonfim. Le Bonfim. É minha mãe. Ah. E recebe doações, né? Vende, tá sempre aberto de terça a sábado, com itens com valores de brechó, 2, 5, 8 reais. E tem edições especiais, como a gente vai ter no próximo domingo, todas as peças por R$1. Nossa. Tudo que entra ali vai para compra de medicações para animais que estão precisando, para custear castrações, para custear tratamentos veterinários, né? Porque a gente acaba auxiliando muitos animais de maneira particular, importante deixar claro. Levando numa clínica particular, né? Tratando, fazendo exames, cirurgias, enfim. E é um custo muito alto, né? Atendimento veterinário é muito alto, então, por vezes eu acabo cedendo muito mais, né, do que eu consigo alcançar para eu mesma pagar, porque eu também custei muita coisa. Então, muitas vezes eu acabo... São muitas situações, são muitos casos e não adianta, eu me importo com aquilo ali, né? Não consigo atender todos, é humanamente impossível, mas o brechó nos ajuda muito. E para quem quer ajudar ou contribuir ou doar, como é que faz para... Só levar ali, de terça a sábado, entregar doações no Salão Le Bonfim, das 9 às 18. Que legal. Voltando pro nosso assunto aqui, conta pra gente como foi conquistar essa marca histórica de ser a vereadora mais votada da cidade, né? Deve ter sido um momento assim... acredito que vai ser inesquecível pra ti, né? Com certeza. Com certeza. Foi tudo o que aconteceu esse ano foi muito transformador, assim, pra mim, né? Em muitas áreas. Pessoal, profissional.
E a campanha, a enchente fez eu me questionar em muitas coisas, inclusive de seguir ou não na política, né? O quanto eu conseguia ser efetiva. Aí comecei a comparar. Na enchente a gente estava lá na Santo Afonso, né? Comecei a comparar, enxergar a falta de ter alguém na política também lá, né? Como era Sapiranga, como é hoje. E a campanha, eu comecei a campanha meio atrasada, assim, porque tava com muita demanda ainda dos animais da enchente, né? Que tava administrando, leva para castrar, busca, medica, leva para adoção, leva para lar temporário, enfim. E foi uma campanha muito internamente no meio político, muito complicada, muito, muito complicada. Porque quando eu concorri em 2020, as pessoas me diziam, nossa, vão te fazer um monte de coisa, não sei o quê. E foi super tranquilo. Claro, eu não tinha uma cadeira lá dentro. Eu não era alvo de ninguém, né? Eu era só a guria dos cachorros que ia fazer 400 votos. Se fizesse, era isso que diziam. Então, agora o cenário era diferente, né? Tu passa a ser um alvo de muitos, mais de 100 candidatos que querem o teu espaço ali, né? Eram 115 candidatos, eu acho, para 11 vagas. Então, internamente foi muito complicado, aconteceram muitas coisas. Mas, assim, entre nós, o pessoal que estava trabalhando, voluntários, amigos, família, enfim... e da comunidade comigo, foi algo muito leve, algo muito bom. E as pessoas me diziam que os vídeos transpareciam assim uma campanha leve, uma coisa legal, que a política não é assim, a política é uma coisa pesada, não sei o quê. Foi aquilo mesmo. A importância da comunicação, né? A comunicação era exatamente o que estava acontecendo, né? Eu estava sobrecarregadíssima, muita coisa, né? Pensando em todas as estratégias que a gente poderia ter para conseguir driblar problemas internos que foram causados para me prejudicar. E o resultado, bom, eu estava vendo muito retorno das pessoas, e lá em 2020 me perguntavam assim, será que vai dar? Será que tu vai conseguir te eleger? Eu dizia, gente, eu não sei, eu nunca concorri. As pessoas têm umas ali me mandando mensagem que vão votar em mim, mas como eu vou saber se é o suficiente? Porque tem candidato que conta, né? Conta, pergunta onde é que é a sessão. Já tem 200 aqui que confirmaram que vão votar em mim. Eu não fiz isso. E agora... Eu até acho que é meio antiético. Né? Sabe? Eu acho antidemocrático. Eu acho que a pessoa vota em quem ela quer. Não tem essa pressão. Tu tem que me dizer a sessão eleitoral que tu vota para eu ver se eu fiz votos lá. E agora, em 2024, a campanha tinha muito mais apoio. Né? Muito mais, assim, as coisas foram acontecendo de maneira muito natural. Acabei fazendo um comitê, que foi uma coisa que não foi programado, assim, surgiu a ideia de uma pessoa que eu confio muito na política, que tem muita experiência. Eu pensei, vou fazer. E aí, depois, ao final da campanha, ao meio da campanha, eu percebi que eu não sei como eu teria feito a campanha sem o comitê. Porque as pessoas queriam pegar material e eu tinha que ter esse lugar. As pessoas queriam conversar comigo, queriam buscar uma bandeira, queriam buscar adesivo para o carro. As pessoas me procuravam para pedir o material da campanha. Isso me surpreendeu muito e me deixou muito feliz, porque todo mundo está com ranço da política. E não é de graça, é com razão, né? Tudo que a gente vê acontecendo todo santo dia, né, a nível municipal, estadual e federal na política é de anojar Mundial mesmo. Mundial. É de anojar mesmo. Então, ver aquelas pessoas engajando com uma campanha política não era com a Grace, era com uma campanha eleitoral, né, com uma causa. Ver as pessoas engajando com aquilo ali foi algo que me emocionou muito, né? E essa confiança, assim. Então, eu esperava que talvez aumentaria a minha votação. Pensava, bom, tem um pouco mais de engajamento, imagino que eu vou aumentar um pouco mais a minha votação, porque eu também sou mais conhecida hoje do que era em 2020, né? Tem uma visibilidade maior. Mas nunca imaginava esse número, nunca mesmo, assim. E aí, nós tínhamos a questão da legenda, de atingir a legenda, né? Quando começou a apuração,
assustou um pouco a votação dos meus colegas da legenda. Fiquei preocupada com aquilo ali, mas também me assustou a minha votação. Né? Com 10% das urnas apuradas tinha 300 votos, com 20% das urnas tinha 700 votos. Nossa. E eu pensei, bom, se quando passa de 1.500, daí tu começa a dizer, será que tem alguma coisa errada? E outra, tinha menos candidatos, né? Em 2020 tinha 160 candidatos. Então, a tendência era aumentar um pouco os votos também, porque tem mais votos disponíveis e menos candidatos. Mas mesmo assim, é uma realidade, a gente fala menos candidatos, mas era uma realidade... Não, mesmo assim... Era absurdo. Era, assim, no máximo 1.800, 2.000 votos, era o que eu imaginava possível de um Pelo candidato trabalho fazer. que tu vinha fazendo, Não por era toda nem uma pra resposta da comunidade pedindo material e tudo mais. Então, tipo, calculava-se, tipo, eu acredito que no melhor dos quadros eu vou passar bem legal. Vou fazer 1.800 votos. No melhor dos quadros, sei lá, 2.000, no melhor. Porque a maior votação até hoje era 2.100 votos. 2.100. 2.100 e pouquinho. E aí a minha mãe, de novo, né? Durante a campanha, toda aquela história, e cada dia era uma fulano lá falando não sei o quê, fulano lá disse que tu tem que fazer 4.000 votos. E eu, ai meu Deus, aí minha mãe disse, tu vai fazer 3.000 votos. Nossa. Falei, ninguém fez, mãe, tá louca? Ninguém fez 3.000 votos. E um partido novo, né? O Cidadania. Eu entrei no Cidadania em março. É um partido que... vamos falar da nossa região aqui, ele não tinha ainda não era exponencial, não tinha uma liderança forte, nada. Não. Então, pode-se dizer histórica mesmo, né? Histórica mesmo. Quando ela me falou, eu disse, não, ninguém fez. Ela disse, tu vai fazer. Eu pensei, vai doida, ela não sabe, né? Ela não sabe, mas eu disse antes, a minha mãe sempre sabe, né? Sempre sabe, assim, as coisas que eu tô precisando. E os amigos também diziam, tu vai fazer muito voto, não sei o quê. Mas eu não sempre fui muito pé no chão, assim, sabia da dificuldade, sabia que tinha que buscar cada voto, tinha que conversar, tinha que mostrar o meu trabalho, tinha que atingir mais pessoas, né? E a gente trabalhou muito, mas não só nos 45 dias de campanha, né? E nos 4 anos de mandato. Eu já comecei a passar as perguntas, Igor. Ela pode responder. Eu falo demais, desculpa. Não, isso é muito legal, a gente ama isso. Eu sempre faço uma pergunta, eu adoro quando a pessoa fala, porque daí... A pergunta que a gente coloca aqui justamente é para estimular a conversa. Mas quando a pessoa conversa, é muito legal, porque quem tá lá quer saber e a gente quer que tu fale como tu imaginou a tua resposta, não como a gente tá te induzindo a falar, né? Sim. Mas tá muito legal, tá muito bacana, o bate-papo tá muito legal mesmo. Que bom. Quer falar? E tu teria algum projeto que tu tem em mente para que tu queria que as pessoas te ajudassem, te apoiassem mais? Tem algum projeto em andamento, assim, que tu gostaria de divulgar? Olha, eu tenho vários projetos. É muito curioso isso, porque quando eu me elegi lá em 2020, depois da eleição, assim, as pessoas... E aí, tá muito ansiosa para assumir, né? Como é que vai ser? Eu sozinha, só eu eleita, né, do meu partido, não... O candidato que eu apoiei foi o Diego, não se elegeu. E eu tava numa deprê, assim. Pensava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada. 1.346 pessoas votaram. E aquilo me emocionou muito, porque um voto, para mim, é algo de muita confiança e responsabilidade, Nossa, de muito imagina. valor. Não é o voto que é por uma cesta básica. Aquilo para mim era muito, porque as pessoas confiaram em mim, eu preciso fazer alguma coisa e eu não vou conseguir trabalhar. E nesses 4 anos a gente conseguiu muitos projetos, muitas coisas a gente conseguiu, né? Nem todos são projetos de lei ou indicações que tu vê lá no site da Câmara, porque muitos dependem do executivo, dependem do prefeito, né? Mas muitos de conversa, de construções políticas mesmo, né? Acho que foi ano passado que veio 500 mil para saúde pelo deputado lá, acho que é o Gaúcho Geral. O Gaúcho mandou recurso para a saúde, a Anne Ortiz mandou agora R$200 mil também, que foi destinado para a construção do posto de saúde lá no bairro Floresta. Tem uma emenda do Gaúcho que vai ser paga agora, nos próximos dias, está aguardando o pagamento, que já foi destinada no ano passado, que é para a compra de medicações e de vacinas para animais em situação de rua
e de famílias de baixa renda que tem atendimento hoje da prefeitura. No ano passado, nós conseguimos, eu era vice-presidente da Câmara de Vereadores, nós conseguimos fazer a indicação para a prefeita, foi uma construção política, onde ela concordou, né, em fazer a compra de um castramóvel com parte das devoluções, né, do 10º da Câmara. Foi devolvido R$4.850.000. E nessa construção, com ela, né, ficou acordado, digamos assim, porque a gente não tem como obrigar o prefeito a comprar, mas com a concordância dela de que R$200.000 seria utilizado para a compra do castramóvel. Então, prefeita, queremos o castramóvel. E esse é um projeto que a gente quer o apoio agora, porque vem o verão, começa dezembro, animais abandonados para todo lado. E o castramóvel é uma questão de saúde pública também, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. Trabalhar pela causa animal também é trabalhar pela saúde pública, né? E a castração é importantíssima, ela já é feita no município. Mas o tamanho da demanda é enorme. Ele vai facilitar muito, né? Enorme, tem que aumentar muito o número de castrações. A gente está, após a enchente, mesmo que aqui em Sapiranga não tenha sido tão atingido, a gente está tendo surtos de doenças em cães e em gatos. Existe um surto de esporotricose. Antes de vir para cá, recebi umas 10 mensagens diferentes sobre um mesmo gato com esporotricose. O município hoje não disponibiliza tratamento, não disponibiliza um espaço para abrigar gatos, só para abrigar cães no SEMPRA. E é uma zoonose, a saúde pública transmite para pessoas, né? Já tem casos de crianças contaminadas com o fungo em Sapiranga, então é urgente, é saúde pública, precisa ser tratado, né? E eu sempre tento trazer esse lado, né? Não é, eu gosto mais de cachorro do que de gente. Eu nunca falei isso. Ou eu acho que os animais são mais importantes do que as pessoas. Eu nunca falei isso, né? Mas que um bom gestor, ele tem que atender a saúde humana, a educação, a infraestrutura, né? O desenvolvimento econômico. Tem que cuidar dos animais, porque tu vai estar cuidando da saúde pública, né? E eu posso passar citando exemplos aqui até a meia-noite. Eu acho que isso é humanidade. É humanidade. É que nem tu falou, tipo, não é que o cachorro dizer, o cachorro é mais importante para mim que o ser humano. Tem algumas falas na internet que a gente encontra esses... Tu recebe muito essa crítica? Não. Durante a campanha teve, né? Como teve Porque tu levanta uma bandeira, né? Como teve uma coisa de muitas pessoas falando sobre o meu nome, muitos candidatos também, né? Que tentam tirar aquele voto, né? Mas cachorro não é mais mas ela só fala de cachorro. Isso não é verdade. Quem me acompanha sabe que não é verdade. Então, eu não recebo essa crítica. Muito raro, né? Mas a gente escuta comentários... muitas vezes não verdadeiros também, né, de situações, simulando uma situação onde o cachorro mordeu a pessoa e eu só me importei com o cachorro. Aquela situação nem chegou até mim. Isso não é verdade. Então, eu não recebo muito essa crítica, e as críticas que eu recebo, a Grace não tá fazendo nada, a Grace não veio aqui na minha rua buscar o cachorro, a Grace não sei o quê... sempre são de pessoas que não acompanham o meu trabalho ou de pessoas que não me conhecem, né? No ano passado, houve uma situação com uma carroça aqui em Sapiranga. A carroça está proibida em Sapiranga desde janeiro de 2023. Totalmente proibido, né? Teve um período de transição. E, meu Deus, eu fui linchada na internet por causa daquilo ali. Né, que era um absurdo, que sempre teve carroça, que não sei o quê. A história que estava na internet não era bem a história que tinha acontecido na vida real. Era diferente, era muito comovente aquela história da internet, mas tudo bem. E ao mesmo tempo em que eu fui linchada por muitas pessoas que eu não conheço, não votaram em mim em 2020, não me acompanharam e não iam votar em mim novamente em 2024, ao mesmo tempo surgiram muitas pessoas que disseram, peraí, tem uma vereadora em Sapiranga que é contra carroças? Eu preciso acompanhar o trabalho dela. Né? Porque as coisas evoluíram, tem tanta ação sustentável que vai contribuir. E aí, tipo, tu vai usar a atração animal ainda... Eu não tô sendo contra quem, tipo, usa o animal. Olha assim, tipo,
vai desfrutar daquele animal com diversas formas. Até, inclusive, a gente até achou que de repente seria um projeto teu. A gente estava comentando sobre o animal. Tem, acho que um cavalo e um cachorro no Hospital de Sapiranga, né? Que a gente achou muito legal sendo usado a sereia e a Kira. Isso, não é um sendo projeto meu. Não é, mas Não. tipo assim, sendo usado como terapia. Tem Perfeito. diversas formas de usar o animal hoje. A delegacia de Sapiranga tem o projeto K9, né? Onde cães são usados para trabalho. Né? Os cães são membros da delegacia. Eu filmei mas eles são respeitados. Como é que eles chamam? Ele é figurante. Eu fiz um vídeo pro figurante ali pra uma competição. E aí eu conheci o K9, o projeto deles. Gente, é incrível, é fantástico. O Luciano, né? O Luciano. Isso, é um treinador e... Sim, o Luciano é adestrador e ficou responsável pelo projeto. Ele saiu agora. Ele saiu ele tá trabalhando em outra... Tá trabalhando no governo do estado. Que legal. Hoje é o Juan, então, que é o responsável por dar andamento no projeto. Mas o animal está sendo usado para um trabalho. Assim como a Kira e a sereia, a égua, né? E a cachorrinha ali no hospital, completamente diferente, né? O animal não é levado à exaustão, não tem que carregar toneladas a mais do que o peso dele, né? Ele me disse que o Luciano, né? A gente teve uma conversa aqui esses dias, aqui na Desígnio, e aí ele me comentou, ele disse, a gente treina o animal para ele não precisar. Né? O simples fato dele entrar na cena, 90% das vezes, ele não precisa executar o trabalho dele. Né? Mas ele tá preparado se precisar. Então, cara, o animal ele pode ser usado de diversas formas. E a gente vê várias outras situações em outros momentos que eles são usados. E o detalhe, não são cuidados adequadamente. Sim. Né? São animais que são muitas vezes maltratados. São explorados, né? Exatamente, porque são maltratados. Não tem um lugar adequado para ele ficar, as pessoas não têm nenhum espaço para isso. Né? Eu sei que é um assunto delicado, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser dito. É um assunto muito delicado, porque é um problema de bem-estar animal, na questão do animal, né? É um problema sanitário, e aí vou levantar, né, um questionamento. Hoje não tem mais desfile, né? Mas tinha o desfile em setembro ali, né? Desfilava na João Correia de um ponto até o outro. Para fazer aquele desfile, o cavalo tinha que ter vacina, tinha que ter GTA, tinha que ter exames, tinha que comprovar tudo para participar de um desfile. A égua, para entrar no hospital lá para fazer a terapia, ela tem que ter tudo em dia. Né? E se um cavalo precisa de tantas coisas para desfilar numa avenida em setembro, por que as carroças transitam sem nenhum controle sanitário? Porque os cavalos também transmitem zoonoses. Nenhum controle sanitário. Transitavam invisíveis, né, para o poder público. E aí um outro problema, a questão social, né, dessas famílias em situação de vulnerabilidade. Porque eu escutei tantas vezes uma frase que não cabe, que vai tirar o pão da mesa daquela família, vai tirar o sustento daquela família se tirar o cavalo. Para mim não cabe, porque aquela família muitas vezes não tem o pão na mesa. Aquela família está tão à margem da sociedade, ela está tão invisibilizada, ela não tem. A criança está na escola, eles estão recebendo atendimento médico, eles procuram atendimento médico quando precisa. Onde eles moram, tem saneamento básico? Não. Então, tu falar em pão na mesa é o mínimo para aquela família. Ela não tem o mínimo do mínimo para viver com dignidade. Então, será que a pessoa que está na carroça com uma criança, com um filho, com um neto, o que ele deseja para o futuro daquela criança é que ele seja um carroceiro? Né? Então, é um problema social muito grande. Muito. E aí, antes de dizer que eu só me importo com os animais, eu briguei muito por essa questão para que não fosse mais prorrogado o prazo, né? Mas eu também fui a vereadora que mais pediu benefícios para essas famílias, para que essas famílias fossem atendidas, para que tivesse cursos gratuitos, para que elas fossem atendidas com cesta básica por um determinado período, elas receberam um benefício em dinheiro por um determinado período, para que elas recebessem um carrinho, então, para substituir as que desejassem continuar vivendo da reciclagem, né? Para que elas tivessem suporte. Porque tu precisa trabalhar a questão daquela família. Também não é só tirar o cavalo, né? Tu precisa trabalhar para tentar reinserir ela de outra maneira na sociedade. Na verdade, mostrar um outro quadro para ela, né? Exatamente. E não só tratar o efeito, tratar a causa. Então, tratar a causa.
É uma questão interessante. muito complexa. E aí muitas coisas foram levantadas, né? Ah, mas o carroceiro ele é extremamente importante para o meio ambiente, eu ouvi. E é verdade. Sabe por quê? O caminhão do lixo, ele não para pegar uma latinha que tá caída ali, ele não para tirar uma garrafa PET que tá na entrada do bueiro. E a pessoa que trabalha, né, com material reciclável, ela faz isso. Mas será que ela só consegue fazer isso se ela estiver em cima de um cavalo? Né? Porque eles também não carregavam só garrafas, né? Só latas. Eles carregavam geladeira, fogão, cama. E não é a grande maioria que utiliza o cavalo, né? Isso foi mudando, assim, né? Em Porto Alegre foi a primeira cidade a proibir. Não, mas eu digo assim, tipo, a gente fala de uma realidade, a gente abrange como se fosse algo enorme, como se tu estivesse tirando algo, nossa, gigantesco. E, na verdade, nem todo mundo na sim. reciclagem utiliza, né? Sim. Tem muitas outras formas de fazer isso, né? Sim. Tu sabe, existem muitas coisas por trás desse assunto que não aparecem nas discussões, né? Então, a família em situação de vulnerabilidade, que dependia do cavalo para buscar um material para vender, ela existe, né? Ela existe essa família muito vulnerável que ia lá, pegava alguns materiais e vendia. Mas não é a maioria, né? Existe um mercado de compra e venda de cavalos, que é bastante lucrativo, né? E se não tem carroça, não tem compra e venda, diminui, né? Então, existe um mercado por trás disso muito maior que não aparece, né? Tentam usar muito a questão da vulnerabilidade dessas famílias. Mas não é em todos os casos que isso acontece. E, realmente, tem pessoas que trabalham com reciclagem. Tem um conhecido na São Luís, até gravei um vídeo com ele em 2020. Ele se aposentou trabalhando com reciclagem. Ele nunca usou um cavalo. Nunca, né? Ele tinha a bicicleta dele, ele personalizava a bicicleta dele, todo mundo conhecia ele na São Luís. Sempre trabalhou com reciclagem a vida inteira. Hoje ele está aposentado há bastante tempo já. Então, tem meios de fazer isso. E eu não aceito o comentário que, sempre foi assim. O cavalo é para servir a pessoa. Sempre foi assim. Então, por que a gente vai evoluir, né? Tem uma história do sempre foi assim. foi E a gente tá no Dia da Consciência Negra, vamos falar sobre sempre foi assim, né? Então, a gente deveria ter o que é escravidão hoje, já que sempre foi assim? Não, a gente precisa evoluir, né? E a gente precisa evoluir no trato com os animais também. Tem uma história do sempre foi assim, que tava em família, toda a família reunida, e daí uma criança perguntou: mãe, por que vocês fritam o peixe com a cabeça? Ah, não, porque eu aprendi, né, com a mãe que peixe se frita com a cabeça. Daí ela: e vó, por que a gente frita com a cabeça? Aí ela: não, porque eu aprendi com a minha mãe que frita com a cabeça. Daí ela olhou: ô vó, por que a vó e a mãe, sempre que era a bisa, né, fritam com a cabeça? É que assim, elas aprenderam comigo, só que no meu tempo eu não tinha faca pra cortar a cabeça. É isso? Então as coisas mudam, porque vem acontecendo 1 milhão de sugestões, de mudanças, a tecnologia tá aí, criando muitas alternativas, depois a gente vai falar sobre isso também aqui um pouquinho. Inclusive a internet tem abrido portas para mudança de vida em diversas pessoas, mas isso não vai acontecer enquanto as pessoas não mudarem a sua mentalidade, né? Eu acho que tudo tá aqui para desfrutar, só que a gente precisa primeiro mudar a mentalidade. Tem algo chamado ego, orgulho, que às vezes nos prende numa realidade miserável por conta de dizer assim: cara, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, então eu vou morrer fazendo assim. E isso tá errado e precisa de fato mudar, né? Com certeza. Acho que a gente sempre tem o que evoluir, né? A gente evoluiu muito em diversos aspectos, e a questão do cuidado com os animais e do entendimento em relação à ciência dos animais, né? Que eles sentem dor, frio, fome, igual a gente. E esse entendimento em relação à exploração dos animais, né? Será que os humanos são superiores aos animais? Eu não penso assim, né? Acho que a gente tem que viver em um ecossistema equilibrado, se respeitando, né? Os animais podem ser utilizados para trabalho em algumas situações,
Mas nós não somos superiores a eles, né? E aí tu vai entrar numa conversa que vai muito longe, né? Ah, mas eu sou superior sim, porque não sei o quê, e eu posso comer carne, né? Mas a carne que tá no mercado não é a carne que tu caçou, te larga numa floresta com um leão pra ver se tu é superior a ele, né? Mas daí a conversa vai muito longe. Vai aqui. longe, né? E tem muita coisa que vai longe. Hoje em dia a comunicação ela é essencial. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Para engajar as pessoas, né? Como tu usa esse recurso para aproximar a comunidade do teu trabalho? Olha, as pessoas adoram ver coisas de animais, né? Às vezes elas querem ver mais do que qualquer outra coisa. Então, eu desde sempre usei muito as redes sociais, desde que, né, tenho o Facebook, eu utilizava só para isso. E para mostrar situações, para tentar fazer as pessoas entenderem como é a situação, como que atua um protetor de animais, né? Que não é uma pessoa que recebe um salário, por exemplo, que não há uma ONG que receba para fazer tudo e que tenha obrigações, né? E que o poder público tem que assumir as suas responsabilidades também, que não assumia, né? Então, desde sempre eu fui trabalhando isso e as pessoas foram mudando essa questão da empatia com os animais. A gente vem numa construção, né, de uma conscientização sobre os animais e eu vi isso evoluir muito, assim. Então, as redes sociais é uma rede, né, são ferramentas importantíssimas para adoções, por exemplo, para tu conseguir divulgar um animal para adoção. E depois que eu me elegi, né, eu comecei a vincular isso com o meu trabalho. Quando eu me elegi, desde o início, eu sempre trabalhei muito a comunicação do mandato. E aí eu parei para me questionar, né? Se tu quer comprar um produto de uma empresa, né? Eu quero comer um açaí aqui agora. Qual açaí que eu vou comprar? Eu vou pensar o açaí que talvez eu vi na internet, talvez alguém me falou. Tu precisa fazer a tua empresa chegar até mim, né? Quem trabalha com comunicação são vocês, não sou eu, né? Mas tu precisa fazer o teu produto chegar até mim para quando eu pensar em comer um açaí, criar uma estratégia para te alcançar. Vou comprar o açaí do Júnior, né? Porque eu vi lá a propaganda ou porque alguém falou que o açaí do Júnior é bom, enfim, sei lá. A primeira empresa, o primeiro nome que eu tenho que lembrar é o teu. E de certa forma não é diferente de um mandato político. A diferença é que as pessoas não têm tempo, não têm interesse pela política, né? E eu também entendo. E tu não vai chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, com um monte de coisa para fazer, vai pensar, vou entrar no site da Câmara de Vereadores para ver o que a Grace fez. Para ver o que ela falou na sessão. Seria o ideal fazer, né? Seria o ideal fazer. Para ver o que ela falou na sessão, para ver como que ela tá votando os projetos. Eu votei nela, eu preciso acompanhar o trabalho dela. Tu não vai atrás. E o vereador, depois que se elege, faz o quê? Né? Uma vez por mês, vai lá e posta um salmo na rede social. Essa é a comunicação dele, né? Ou bom dia todo dia no Bom Stories. dia, né? Bom dia, boa noite, não sei o quê, um salmo. E o que ele está fazendo? Talvez ele até esteja trabalhando, mas ele está comunicando isso. Então, desde o início do mandato, eu entendi que o mandato é a minha empresa e eu preciso mostrar o meu produto, né? Entregar o meu resultado para a população, né? Levar o meu trabalho para a população. Elas não vão entrar no site da Câmara para procurar. Então, a gente tem lá Facebook, né? Instagram, WhatsApp, né? Eu tenho 2 WhatsApps. E ali a gente vai sempre mandando o que está acontecendo, como é que está o meu trabalho. Todo mundo sabe que eu estou, desde março de 2023, trabalhando a questão de um castramóvel. Por quê? Porque eu estou comunicando isso. Estou comunicando sempre isso. Então, eu acho muito importante usar as redes sociais, dá um baita de um trabalho, né? Eu aprendi muito isso. Vamos publicar isso aqui assim, Grace. Eu dizendo, mas todo mundo vai perguntar, já explica no texto ali. Mas aí é que é bom. As pessoas têm que perguntar, as pessoas têm que ter dúvidas. A rede social, ela funciona da seguinte forma. Ela é superficial, a rede social. Sim. Se tu for complexo durante a rede social, tu não conecta com ninguém e o próprio algoritmo acaba não mostrando porque as pessoas não têm interesse no teu conteúdo.
Então, o que eu preciso fazer? Ser relevante no superficial. E aí eu complemento na descrição. E aí vai uma dica aí, já anota, né? Uma dica de marketing, tá? Vai produzir conteúdo para o Instagram, produz um conteúdo superficial de forma relevante. Fale o básico, mostrando que você sabe do que está falando, e entregue esse conteúdo na descrição do vídeo. Né? Porque o vídeo ele vai fazer você ser conhecido e fazer as pessoas se conectarem com você. Porém, na descrição tem informações suficientes para que o algoritmo entregue para o maior número de pessoas aquele conteúdo. E outra coisa importante é, por exemplo, se tu sugere para a pessoa acompanhar a legenda, e se tu escreve um texto, não só nessa questão, mas a pessoa vai começar a ler aquele texto e o vídeo continua rodando. Ou seja, o vídeo vai aumentar a entrega porque está tendo retenção. Retenção. E outra coisa, as pessoas dizem assim, a gente trabalha com vídeo aqui na produtora, tá? Muito vídeo. Mas eu indico também o pessoal de social media para fazer a parte de estática, né? Apesar de ser social media, apesar de ser designer gráfico, hoje eu não faço isso na produtora, até porque a gente não consegue abraçar o mundo ainda. Vamos trabalhar para isso, né, Igor? Eu sempre brinco que o Igor é o Pink, eu sou o cérebro. Nós vamos dominar o mundo. Mas, é tipo muito assim, importante. A questão do conteúdo em si, né? Tu tem que pensar da seguinte forma: a rede social, ela tá ali, né, para compor uma informação. Né? Então, tudo que tu coloca ali é importante, é relevante. Só que se você colocar só um bom dia e um salmo lá, tu não vai comunicar. Agora, se tu coloca um card com estratégia em cima do card, que tu vai fazer o cara rolar pro lado ali, para ele poder ver a informação que tá no segundo slide, que a gente chama de carrossel. E seguindo no final e no último, tu fizer uma chamada para ação, que ele vai despertar o interesse, que ele vai dizer, tá, mas espera aí, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui no texto de baixo ainda. Cara, tudo é estratégia. Eu gastei hoje 3 horas montando o roteiro, né? Para fazer, eu gosto em média 40 minutos para montar uma copy, né? Para gravar um vídeo de 30 segundos. Sim. Sabe? Eu gasto 1h30 às vezes para gravar um vídeo de 30 segundos. Sim. Porque tem que ter o tom da comunicação correta, tem que ter... Então comunicação ela é importante. O que é comunicação? É quando tu fala e as pessoas te escutam, te entendem e conseguem praticar ou de certa forma, traduzir isso para outras pessoas, né, da linguagem delas. Ela entendeu, a Grace falou isso aqui, e é isso aqui, porque olha só, é o que ela tá dizendo aqui. Mas no vídeo eu não entendi, não, mas lê aqui. Só que é muito difícil prender a atenção das pessoas, porque eu tô falando sobre, às vezes, eu tô falando sobre uma lei, eu tô falando sobre um projeto. Não dá para ser tão superficial, né? Não. E é muito curioso isso, porque eu percebo a diferença nos engajamentos, assim, né? É que tem conteúdos que são de autoridade, né? Tem conteúdos que são de conhecimento e tem conteúdos que são para engajamento. Então, a rede social ela é feita de estratégia. Por isso que nem todo conteúdo teu vai engajar. Mas se tu tiver um conteúdo que engaja, as pessoas automaticamente vão querer olhar o restante que tu tem. Só que não pode ser só conhecimento, não pode ser só engajamento. Tem que ter de tudo. Tem que ter de senão tudo. Senão tu não posiciona. Isso... Eu li uma vez sobre o Whindersson Nunes, né? Ele fez tantos vídeos e, sei lá, 2% na época foi o que viralizou, né? Para que tu não desista nunca de produzir os teus conteúdos e para que tu entenda que nem tudo tem o filtro que as pessoas querem assistir naquele momento. E isso me aconteceu na campanha. Quando eu anunciei a pré-candidatura e a candidatura com o número, teve um engajamento enorme. Ah, meu Deus! Porque eu demorei para anunciar e as pessoas estavam perguntando, tu não vai concorrer, porque tu não falou nada, todo mundo já tá falando, não sei o quê. Quando eu anunciei, meu Deus, teve um engajamento enorme. Aí tu vai publicando, né, sobre os projetos que eu fiz, e eu tinha uma agência na campanha, e eu disse para eles, eu quero mostrar primeiro o resultado desses 4 anos de mandato. Antes de pedir voto, eu quero falar o resultado do meu trabalho. E dizer o porquê que eu tô pedindo voto. Não adianta eu ir lá pra rede social e dizer, votem em mim, porque eu quero continuar trabalhando. Trabalhando o quê, né? E aí a gente fez vários vídeos e cards, assim, com leis aprovadas, com projetos, né, de construções políticas. E chegou um momento que a gente tinha postado quase todos os vídeos já sobre os projetos, né? Sobre a questão dos maus-tratos, teve projetos para as mulheres também, muito legais. Aí teve um vídeo sobre as carroças.
E eu lembro que eu postei o vídeo das carroças e eu pensei, nossa, esse aqui vai engajar. Toda vez que eu postava alguma coisa de carroça, todo mundo, eu sou contra, eu não quero mais, eu sou a favor, eu não sei o quê. Postei aquele vídeo lá, eu falando, né, assim, Sapiranga foi a primeira cidade da região a proibir completamente as carroças. Horrível o engajamento. Foi o pior. Pensei, meu Deus, as pessoas estão saturadas já de tanta campanha eleitoral nas redes sociais. E aí nós tínhamos um mascote na campanha, né? Um cachorro que era o Caramelo, uma fantasia, né? Do cachorro Caramelo. Também foi uma coisa que surgiu meio, né, de maneira despretensiosa. E lá pelas tantas, a gente começou a postar os vídeos das caminhadas, assim, com alguns recortes engraçados, legais, as reações das pessoas vindo falar comigo. E antes de uma caminhada, o Caramelo, né, ele tem uma moto. E aí, vamos gravar um vídeo dele em cima de uma moto? Sei lá, pra nós, assim, pra brincar, né? Porque a gente tava atrasado. E aí, a gente gravou ele com a fantasia dentro do estacionamento, assim, não no trânsito, né? Andando em cima da moto, e eu mandei no grupo, pessoal, a gente tá atrasado pra caminhada porque o Caramelo tava mijando nos postes. Pensei, vou postar isso aqui. Pensei, não, mas vão achar que eu tô debochando, né? Não é uma coisa séria política, né? Eu tô fazendo a minha campanha. Pensei, não, vou postar aqui, postei lá. O que eu imagino quando as pessoas falam que o meu cachorro tá correndo atrás das pessoas de moto, né? É o cachorro correndo atrás andando de moto. Postei aquilo ali. Foi assim, ó, orgânico. Em pouquinho tempo tinha mais de 10 mil visualizações, comentários. Eu pensei, meu Deus, ninguém quer saber de lei, ninguém quer saber do meu trabalho. Você só quer entretenimento. Eles querem ver um cachorro andando de moto. Como assim? No meio da campanha eleitoral. Só que aquilo aproximou as pessoas, né? Que viram os outros vídeos, que vieram falar comigo, que me mandavam mensagem perguntando onde o Caramelo ia estar, porque as crianças queriam tirar foto, né? Então foi muito bom, assim, aproximou muito, e é isso. Você tem que achar, né, aquele meio termo. E nem tudo vai funcionar. Nem tudo vai funcionar. Tu tem que continuar fazendo. Eu sempre digo assim, ó, a gente trocou a palavra aqui no Desígnio, tentar. A gente não tenta nada, a gente testa. Né? A gente trocou a palavra tentar por testar. Por quê? Tentar é pensar fazer algo e não fazer. Testar é fazer até ter o resultado que eu quero. Porque quando eu faço, nem sempre eu vou ter o resultado que eu quero. Mas, em determinado momento, as coisas acontecem e o resultado muda. E outra coisa importante, né? Que nem daqui a pouco alguém pensa, mas como a Grace conseguiu chegar lá? Se tu acompanhar a tua rede social, que a gente estava acompanhando, tu vê a tua constância. E isso eu acho que é um dos fatores mais importantes, né? Tu ter constância, não é? E eu apareço pouco, sabia? Nos stories, eu tento todo dia, assim, mas eu apareço pouco, porque daí eu penso assim, eu vejo alguém falando, né? Abro o Insta lá. Ai, gente, hoje eu tava aqui e aí eu ia sair fazer minha unha, mas me dá uma preguiça, não sei o que lá. Daí agora eu tomei banho, lavei meu cabelo e sequei. Eu fico pensando... E aí eu abro pra gravar e eu penso, o que eu vou falar? Eu tenho que falar alguma coisa relevante, eu não posso falar que eu tomei banho e lavei meu cabelo. Então eu sempre tento aparecer para trazer informações importantes. Eu não apareço, raramente apareço, para falar qualquer coisa sobre o meu dia a dia. Senão lá vem de novo a Grace falar qualquer coisa, sabe? Então eu tento, assim, para não também cansar as pessoas, né? Tu pode criar uma roteirização até pros stories, tá? E o que acontece? A gente geralmente não grava porque não sabe o que dizer. Exatamente. Né? Mas é muito importante, eu sempre digo que os stories é a maior ferramenta de conversão que a gente tem. Vamos falar no ambiente... Agora tu não tá no ambiente de concorrer, né? Mas as pessoas que te seguem, elas te procuram no stories, não no feed. As pessoas que te conhecem te procuram, que vão te conhecer pela primeira vez, ou estão te conhecendo, buscando uma conexão contigo, elas vão procurar o conteúdo no feed. Mas as pessoas que te conhecem, que te seguem, elas vão ficar na tua rede social pelos teus stories. E é bem curioso isso, porque a gente acha que ninguém tá vendo ali, mas não tá prestando atenção, né? Esses dias eu fui no mercado, aí a pessoa tava passando lá. Oi, tudo bem? Eu só que passando bem sério, assim. Daí ela olhou pra mim. Como é que tá os cachorrinhos, Grace? Passando as minhas compras assim. Daí eu olhei e falei, tá, tudo bem, tudo certo. E o rapaz embalando, né? O rapaz ali quietinho, embalando também, não tinha me falado nada.
Eu disse, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ai, só um filhotinho que morreu agora que tava internado. Aí o rapaz tava embalando, aquele pretinho que tu postou na hora, assim, sabe? E aí ali eu vi, meu Deus, as pessoas estão acompanhando, sabe? As pessoas prestam atenção no que a gente tá divulgando, né? E isso acontece muito. Às vezes eu vou comprar um café, como é que ficou aquele cachorrinho? Eu pergunto, qual? Aquele que tu postou ontem, não sei o quê, né? A pessoa espera. Tem conteúdo que é mais rápido ali, os stories, né? É. E o stories, ele era uma ferramenta onde a pessoa usava ela mais como... eu posto e tu não tem interação nenhuma no seu direct ali, né? Mandar uma resposta ali e tal. Agora não, agora as pessoas podem expor o comentário. Então ela virou também uma ferramenta de engajamento muito forte. Então vale a pena pensar nisso, de criar um roteiro para justamente tu saber o que falar. Cara, aparece 5 vezes por dia ali. Tu vai ver que já vai mudar ainda mais a tua rede social. Ela vai criar, e tu vai ter esse conforto na hora de gravar o conteúdo. Tu vai gravar rápido porque tu sabe o que tu vai dizer. Sim. Né? Tu não vai ficar procrastinando ali. Vou deixar pra gravar depois porque agora... vou falar do quê? Vou falar do meu cabelo. E... porque não é teu perfil. Tem gente que fala do cabelo e funciona, porque é o perfil dela. Sim. Ela fala só sobre aquilo. Eu tenho um caso de animal, eu tenho um caso disso. Porque tu vai ter casos todos os dias, que a gente falou. Tem teu telefone, se tu abrir agora ali, vai ter 10 mensagens sobre algum assunto. Mais. Né? Não, mas é só uma hipótese, Sim. né? Então é muito importante. A comunicação, eu bato no teclado. Vocês vão ter que me ajudar com isso. Olha. Isso é muito importante. Vamos falar sobre as tuas conquistas, que a gente tá indo já pra reta final. A gente já passou até do nosso tempo normal e tá cedo, bem tá leve, cedo, assim. hein? Tá Tá bem de cedo boa. ainda. Não, tá bem de boa, tá bem tranquilo. Mas vamos lá. Falar sobre as tuas conquistas. E uma que me chamou muita atenção é Fumbeia, que se fala, né? É um projeto novo, né? Mas como surgiu essa ideia e como você conseguiu colocar ele em prática? Primeiro lugar, né? Explica para as pessoas o que é o Fumbeia. Sim, é um fundo de proteção e bem-estar animal. Foi o primeiro projeto que a gente conseguiu. É um projeto que foi uma indicação, porque a lei precisa ser feita pelo prefeito, não pelo vereador. Foi uma proposta de campanha em 2020, porque quando eu falava, né, sobre a questão de atender os animais, de fazer castração, né, eu escutava muito, não pode tirar dinheiro da saúde para investir em cachorro, né? Saúde é mais importante, educação é mais importante. Então, o fundo, né, é uma conta específica, digamos assim, onde os recursos que entram lá precisam obrigatoriamente ser investidos na causa animal, né, na questão dos animais. E aí podem vir da prefeitura, podem vir de emendas parlamentares, né? Mas o que entra ali precisa ser investido nisso. E aí isso foi uma construção, assim, sabe? Porque eu lembro que em 2021, assim que eu assumi, eu fiz uma visita lá no antigo CCZ, então, que virou Centro de Bem-Estar Animal, com a prefeita. E a gente foi indo e eu disse, aqui falta isso, e aqui não sei o quê. Tem que ter castração de gato, que não tem. Aqui tem que comprar tal medicação. E a prefeita me disse, tá, mas e como que faz? Eu falei, faz um fundo, né? Capta recurso, destina recurso. Por exemplo, hoje as multas dos casos de maus tratos também são destinadas para esse fundo, né? Legal. Originou aquele recurso, aquela verba, e vai reverter para tratar os animais também. Então, é um projeto bem importante. É uma coisa técnica. Às vezes as pessoas não entendem o que é isso. Eu falei muito sobre o fundo, né? O que é isso? Mas tu não vê, né? Não é castração, não é o Isso vem em 2023? Não, foi em 2021. 2021. Logo foi, acho que março ou abril de 2021. Nossa, que legal. A lei já foi aprovada na Câmara, né? E já recebe recursos, já movimenta recursos para os animais. Logo foi em 2022, eu recebi um contato do promotor, doutor Micael, do Ministério Público, perguntando sobre a lei, sobre o fundo, para que eles também direcionassem as multas dos casos de maus tratos para esse fundo. Então, tem inúmeras possibilidades. Assim, as pessoas querem participar, né? Às vezes elas não participam porque não tem uma ferramenta adequada. Não existe, é uma engrenagem que precisa trabalhar. O trabalho do vereador é esse, né? É pensar
na solução desses problemas. Isso. Isso é muito bom. Na construção dessas políticas públicas e em como tu consegue linkar, né, ao executivo, a prefeitura, Ministério Público, o Judiciário, a delegacia, né, a Secretaria de Meio Ambiente. Como que tu consegue fazer essa engrenagem funcionar, por exemplo, para que um caso de fiscalização de maus tratos seja efetivo, né? A pessoa precisa fazer a denúncia, ela precisa ter um canal, vai para a prefeitura precisa ter uma lei para poder multar aquela pessoa, aquela multa vai para onde? Se ela for para o caixa livre da prefeitura, ela não vai reverter para tratar esses animais, né? Tem que ter um fundo. Quando vai para a delegacia, né, quando é um caso mais grave, a polícia vai lá, a polícia talvez vai retirar aquele animal e ele vai para onde? A polícia não tem um canil, né? Então, tu tem que criar essa engrenagem, assim, a gente trabalhou muito nessa construção, nesses 4 anos, de aproximar, de mostrar, não, aqui a gente vai ter que ter a polícia, aqui a gente vai ter que ter a participação do Ministério Público, então vamos lá, aqui a gente vai ter que ter a Secretaria de Meio Ambiente, vai ter que ter um fiscal ambiental, não tem, então foi contratado, tinha, mas né, não era para isso, foi contratado mais um fiscal ambiental, mas daí agora tem que ter um veterinário que faça um laudo, foi contratado um veterinário, faz atendimento na rua. Tu vai construindo a política pública, né? Para que ela seja efetiva quando a pessoa ligar, quando a pessoa mandar uma mensagem, né? E isso foi construído muito, muito do zero em Sapiranga. Não tinha um telefone, não tinha atendimento para animais, não tinha estrutura nenhuma. O investimento era baixíssimo. Então, tu vai fazendo, né? Só que isso nunca acaba, né? Tu sempre tem mais e mais uma demanda. O município vai crescendo e as demandas também vão aumentando junto. Isso, então, muita coisa foi construída. O fundo foi uma das primeiras conquistas. Não sei te dizer se foi a mais importante, né? Acho que aconteceu tanta coisa. Mas eu acho que foi muito importante, né? Porque foi o princípio. Foi. Abriu portas para muita coisa acontecer. Além disso, tem o carro pro Sempra. Sim. É um carro novo, né? Eu vi no teu Instagram dizendo assim, a pessoa sempre usava carros velhos, antigos. Era sempre o resto, vamos dizer. O resto de outra secretaria. E aí agora não, agora a gente conseguiu um veículo novo, né? Com porte para fazer esses transportes, para funcionar de certa forma. Isso também foi importante. E eu acredito que tudo isso é uma construção a partir do Funbela também, não é? Também, esse foi de uma emenda parlamentar. É que assim... Sim, mas a gente vê transitando dentro daquela mesma ideia, né? Dessa fazendo ideia de que base. O recurso, né, para os animais... Tu não tá tirando o recurso da saúde, né? Não foi... Pelo contrário, nesses 4 anos, os investimentos em saúde em Sapiranga aumentaram, né? E os investimentos no bem-estar animal aumentaram também. A arrecadação do município também aumentou. Eu trouxe recursos, né, emendas parlamentares de deputados que são pagas diretamente para a prefeitura para investir. E esses problemas, eles vão surgindo, assim, por exemplo, né, não tinha atendimento veterinário. Nada. Não existia. Ia sempre um carro velho para lá, teve vários carros, por último foi uma ambulância, que eles buscavam alguns animais de rua e castravam. A partir de abril de 2021, passou a ter também atendimento para animais de rua. Como que vai atender? Né? Se tem um cachorro atropelado na frente da tua casa, não é tua obrigação levar ele lá no Sempra para ser atendido. Né? A veterinária, então, passou a atender a domicílio. Atende lá na rua, atende na casa da família de baixa renda, que está com o cachorrinho doente, o gato, enfim. E aí eu comecei a receber, Grace, a veterinária não veio, porque eu disse que o carro tá estragado. E assim foi, 2 semanas, o carro tá estragado, não sei o quê, aí o carro não vai ter o que fazer. Não tem mais. Aí outro carro velho. Então, para o serviço funcionar de maneira efetiva, né, um carro se tornou essencial para ela ir atender, para buscar esses animais para atendimento, né? Então, são construções que eu nem imaginava antes de entrar na política. Isso era uma coisa que eu não pensava. Pensava, tem que mudar, tem que ter castração, mas entra muita coisa por trás disso que as pessoas nem têm conhecimento. E tu vê, né, quanta coisa preciosa que quando a gente vai escolher alguém para nos representar, precisa
perceber, né, todos esses atos e como é importante a gente acompanhar o candidato para ver realmente o que está acontecendo e como é importante a comunicação para expor, né, tudo isso. E diante todos esses projetos que tu já viveu esses anos, tem alguma história assim marcante, emocionante que tu poderia contar, tanto alguma coisa que te marcou, que tu olhou assim, nossa, como foi cruel nessa questão de cuidar dos animais, tanto até agora nas enchentes? Ai, tem muita coisa que me marcou de uma maneira ruim. Ou emocionante, que tu olha assim, nossa, que... Tem muitas histórias, assim, com os animais, de resgates. A enchente foi uma coisa que ninguém imaginava, ninguém esperava, né? Eu escutei uma vez e nunca mais esqueci que não há limites para a estupidez do ser humano. Eu nunca mais esqueci aquilo ali. Não há limites, né? Então, às vezes, a pessoa vê um animal em situação de maus tratos, ou, ai, tá com pulga e carrapato, meu Deus, a pessoa sofre. E eu sei que as pessoas são capazes de fazer coisas muito piores, porque eu já vi situações muito piores. Então, assim, desde o tempo em que eu era protetora e agora também como vereadora, acho que casos que me marcaram, a gente atuou em uma situação em que o judiciário condenou um senhor em São Leopoldo e retirou a tutela de 3 cães dele, que ele abusava sexualmente dos cães. Nossa. Os cães vieram para Sapiranga. Aquilo foi uma coisa que me chocou muito. Era um senhor de quase 80 anos, os netos moravam com ele e ele abusava dos cães, né? Isso através de um processo, então ele perdeu a tutela deles. Aqui nós resgatamos uma cachorra deformada, levou um chute na boca. Foi uma coisa que saiu até no jornal, né? É uma situação de maus tratos, a gente não conseguiu identificar. No ano passado, nós tivemos ano passado acho que foi, a primeira prisão de uma pessoa por maus tratos em Sapiranga, que foi um senhor que matou 3 filhotes, batendo a cabeça deles na árvore, né? A polícia me chamou quando eu estava lá, eu fui lá ver a situação, porque tinha 2 cães para recolher. E a veterinária foi examinar eles para fazer o laudo, eles estavam com o crânio todo fraturado, assim, todo. Ela examinou na minha frente, aquilo foi uma coisa horrível, assim, que me chocou muito. Na enchente, então, nem se fala, né? Muitos casos, assim, de animais que ficaram presos, né? A gente resgatou uma cachorrinha afogada, desacordada, né? Que até fiz um vídeo sobre ela, viralizou aquele vídeo também. Ela o primeiro vídeo, né, que tá lá em destaque, que tá fixado, a Nick, ela tá lá em casa, ficou comigo. Foi uma coisa que me chocou muito. E também teve muitas coisas boas, assim, nesse período e nem só com os animais. Aqui em Sapiranga, eu fui procurada por um grupo de doulas, né, para protocolar um projeto de lei que autorizasse as doulas a entrarem na casa de saúde para acompanhar o parto. Eu não tenho filho, não passei por isso, né, não entendia, não sabia essa necessidade. E elas vieram conversar comigo, fazer uma reunião e falaram, a gente acompanha a gestação, não sei o quê. E eu disse, mas eu não tô entendendo, mas o que é que vocês precisam de uma lei, né? Não, é que a gente não consegue entrar na hora do parto, que é o principal. A doula acompanha toda a gestação e quando tem o parto, que é o principal momento para a mulher, a gente não pode entrar. O que é isso, a doula? A doula ela acompanha uma profissional que acompanha pensando na informação e no suporte emocional para a mulher, né? Uhum. Porque se tu for pensar assim, na hora do parto, a mulher tá lá, ela tem todo o suporte técnico, médico daquela equipe que tá ali e na maioria das vezes ela tem o companheiro, né? Algumas vezes não, né? Entra o fotógrafo, também pode, uhum. Mas é uma situação para muitas tão desafiadora, tanto para ela quanto para o companheiro, né? Sim. E quem é que dá o suporte psicológico para essa mulher? A equipe técnica não, né? Eles estão ali para fazer muito bem, rápido, muito bem o trabalho na parte médica. Interessante. E é uma coisa que eu também não tinha entendimento. E quando elas me falaram aquilo, não, a gente não pode entrar. Falei, como não? Como assim? Se fosse o meu parto, ia ser do jeito que eu quisesse. Entra quem eu quero. Isso. Como não?
Não, Grace, não é assim, porque não pode, não sei o quê. Eu falei, mas que absurdo, né? É o momento da mulher e não é respeitada a vontade dela, se ela tá com uma profissional. E a gente fez a lei, foi aprovada, não foi fácil, né? Tem um pouco de resistência. E foi muito legal, assim, quando eu recebi a mensagem da primeira mulher que conseguiu ter o acompanhamento da doula no Hospital de Sapiranga durante o parto. Foi muito legal, sabe? Assim, pra mim, assim, foi uma realização, porque era algo que eu nem esperava, era uma pauta que eu não esperava trabalhar, era uma coisa que eu, nas minhas vivências, não tinha identificado uma necessidade, como eu tinha com os animais, né? E poder ver aquele resultado através do meu trabalho é muito legal. Então, para mim, isso é o mais importante, né? Não é fazer a lei da semana não sei do que não vai servir para nada. O que ela impactou na tua vida, a lei que eu fiz? Se ela não vai impactar em nada, para mim também não serve para eu dizer que está lá no site da Câmara que eu protocolei, né? E tem muitas leis. Na verdade, os municípios, a gente tem muita lei que não serve para nada, né? E tem muita lei que serve para muita coisa que não está sendo executada, né? Então, às vezes a gente fala dessa questão, mas por que tem lei que proíbe isso se não fazem? Por que tem lei que não sei o que se as leis não são cumpridas? Mas eu acho que o fato da criação da lei, ela já acaba trabalhando o psicológico da população também, né? Foi em 2020, foi feita uma majoração da pena para quem maltrata animais, né? Antes disso, se tu matasse um cachorro, tu assinava um termo lá e tá tudo certo. A partir dali, tu passou a poder ser preso se tu mata um cachorro, como aconteceu aqui. Vai ficar preso? Não. Eu acho isso horrível? Acho isso horrível, né? Muito ruim. Mas só o fato de ter essa majoração da pena, para muitos... Não, peraí, agora eu não posso mais fazer isso aqui. Se eu tiver um cachorro desse jeito aqui, a polícia vem na minha casa. Eu posso ser preso por causa de um cachorro. Até porque também já tá pensando numa estrutura, tipo, por que o cara vai matar o cachorro? Hoje tem um centro que tu pode ligar pro pessoal e... Não, mas é por maldade mesmo, né? Mas é isso que eu digo, tu só vai fazer isso se for por maldade, porque hoje tu tem uma estrutura já pra não precisar fazer esse tipo de coisa, né? Muitas vezes a fiscalização, a implementação dessas leis, em muitos casos, acaba não sendo efetivo, né? Então, eu acho que é importante tentar trabalhar para que as leis realmente beneficiem as pessoas. É importante a divulgação de muitas leis que acabam, de certa forma, inibindo alguns comportamentos. É proibido soltar fogos com barulho, né? Foguete Eu acho sensacional. É proibido. Tem gente que solta? Tem, né? Mas eu percebo uma diminuição disso nos últimos anos, né? Então, talvez a lei tenha contribuído. Falta fiscalização? Falta. Tem que ter mais fiscalização. Mas também não é proibido matar, assaltar, traficar. É proibido e não tem gente fazendo isso? Tem, né? Então, o que a gente faz? Não vou fazer nada? Deixa assim? Deixa soltar foguete, então? Não vou nem fazer lei? Tu imagina que incomoda a gente, essa questão do fogos de artifício incomoda a gente. Tu imagina um cachorro, parece que a audição do cachorro, ela é aguçada até 7 vezes mais. Muito mais aguçada. Que a audição humana. Então tu imagina isso, a gente morou, agora a gente tá morando em outro município, tá morando aqui ao lado em Araricá. E é uma coisa que eu amei, a virada do ano passado, foi do ano passado ou do ano retrasado? Ano retrasado que a gente passou aqui. Ano passado também, não foi? Ano retrasado a gente passou aqui, tá certo. E era um silêncio. Até tinha... Depende do ponto. Não, mas tipo, onde a gente tá morando. Era um silêncio. E tipo, tinha, mas sem sons. Sim. E no outro ano que a gente passou aqui em Sapiranga, na outra casa que a gente morava, era uma realidade muito diferente. E tinha, cara, assim, as pessoas vinham elas na porta da tua casa, elas largavam aqueles rojão e tinha animais, tinha um monte de coisa. Tu imagina que aquilo irritava a gente. E aí tu imagina os animais que estavam ali perto, bem pertinho. Tinha alguns que soltavam no pé dos animais, assim. E não é só os animais, né? Porque
O cachorro tem a audição muito mais aguçada e passa mal e, enfim, fogem, se machucam, se matam, né? Desesperados porque não sabem o que é aquele barulho. Mas também faz mal para pessoas acamadas, para idosos, para crianças, né? Aqui em Sapiranga teve uma situação de um relato em uma final de um jogo de futebol, né? Onde uma criança teve um foguetório, onde uma criança próxima dali convulsionou sem parar por conta dos fogos, né? E aí a gente vai falar das crianças com autismo ou com outras síndromes que têm uma sensibilidade na audição também. Então, é aquela mesma conversa lá do começo da evolução do ser humano, né? Tem muitas maneiras de comemorar, de fazer uma festa bonita, sem precisar disso. Então, acho que as leis, elas entram para complementar, para colaborar, algumas para punir diretamente, algumas para multar, né? Mas algumas com um caráter de conscientização, porque a gente tem que educar as pessoas, né? Em todos os setores, em todos os temas, as pessoas precisam ser conscientizadas e aprender, e tudo passa pela educação, todos os problemas que a gente tem na sociedade. É isso. Então, acho que o vereador ele pode contribuir muito nessa questão da conscientização, né? E muitas outras, né? Passa das pessoas entenderem qual que é a função do vereador. Começa aí. Para que serve o vereador? Qual que é a obrigação da Grace porque ela está como vereadora? E o que não é, né? Tem 11 vereadores, todos têm as mesmas atribuições, né? A Grace não tem como obrigação recolher ou atender todos os animais de rua, porque eu não tenho estrutura para isso. Se isso fosse uma obrigação minha por ser vereadora, todos os outros vereadores teriam também essa atribuição. Então, eu sempre levantei muito a bandeira da causa animal, sempre trabalhei muito pela construção dessas políticas públicas para atender, para tratar, para fiscalizar maus tratos, né? Mas tenho as mesmas obrigações de todos os outros. Essa é a causa que tu trabalha, é a bandeira que tu levanta. Exatamente. Agora, a tua função ali no cargo de vereadora é trabalhar para um bem-estar maior da comunidade em todas as áreas. Todas as áreas. Saúde, educação, e a gente pensa assim, tem muita coisa que as pessoas na mente delas, ela acredita que o vereador vai fazer. Até, na verdade, muitos vereadores usam essa estratégia para pedir voto na hora da eleição. Nós vamos construir... Cara, vereador... Que é mentira, né? Vereador não executa nada. Quem executa é o executivo. Exatamente. Né? Então, é completamente diferente. A gente precisa educar o povo falando para eles qual é a função correta do prefeito, do vereador, do deputado, do presidente, do governador, para que eles entendam de fato, né? Ela é a vereadora dos animais. Não, ela é a vereadora do povo de Sapiranga. Mas a bandeira que ela levantou, é a causa animal, porque é algo que ela viu que precisa, né? E que não tem uma voz brigando por aquilo. Sim. Então ela vai brigar por todas aquelas coisas, mas a voz dela vai ser com foco na causa animal. Usando teu exemplo aqui, Pela construção de políticas públicas que melhorem, né, aquela determinada pauta ou as determinadas pautas. Porque o vereador que trabalha pela saúde, né, o que fala muito da saúde. Aliás, eu trouxe mais recursos para a saúde, R$500 mil de emenda parlamentar, do que para a causa animal. Para a causa animal. Mas o vereador que trabalha pela saúde, é ele que te atende lá na UPA? É ele que te leva até o médico? É ele que compra o remédio que tu está precisando? O vereador que trabalha pela educação, é ele que dá aula para o teu filho? É ele que compra os materiais escolares para o teu filho? Porque ele falou que ele trabalha pela educação, ele se elegeu para isso. Claro que não. Né? Então, é a mesma coisa. Né? Que as pessoas entendam que, na verdade, o vereador, ele, na questão de executar, de fazer leis, ele tem limitações muito grandes. E sozinho não decide nada, né, Grace? Não. Sozinho não decide nada, mas a gente briga bastante. Briga. Não, e faz parte, né? Porque se não fizer isso, não consegue alcançar muitas coisas. Grace, a tua trajetória, ela é cheia de desafios, né? Mas também de muitas vitórias. O que te motiva a continuar fazendo a diferença mesmo nos dias difíceis? O que me motiva, eu acho que são os resultados que a gente já teve. Como qualquer outra pessoa, eu tenho altos e baixos, né? Tem dias que eu me questiono, por que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu tô sozinha nisso aqui.
né? Será que é isso mesmo que eu preciso fazer? E aí eu vou lá e tenho um resultado como eu tive na eleição e vejo que eu não estou sozinha, né? Que as pessoas estão acompanhando, que as pessoas concordam, que as pessoas também querem aquilo ali que eu estou defendendo. E quando eu vejo esse resultado lá na prática, quando eu vejo que a primeira mulher conseguiu ter o acompanhamento da doula no hospital por conta de um projeto de lei meu, quando eu vejo que tem um cachorro lá atropelado sofrendo e quem atendeu é quem tem a obrigação de atender, a prefeitura, não foi uma voluntária, uma protetora que foi lá pegar aquele cachorro, se endividar mais um pouco, ficar com aquele cachorro. Quando eu vejo os resultados aparecendo, que a gente sabe que isso no serviço público é muito complicado, me motiva muito, né? Eu penso, a gente saiu disso e foi para isso, enxergar essa diferença assim, de cenários em 4 anos. Né? Isso é o que me motiva a continuar, porque eu vejo no dia a dia. As pessoas vêm me dizer, Grace, obrigada, atenderam aqui meu cachorro, tá bem, não sei o que. A pessoa sofre junto com o animal. Né? E tu tá cuidando do bem-estar dela também. Né? Quando eu vejo que eu consigo engajar mais pessoas a fazerem coisas legais, como a ação de Natal que a gente vai ter agora, muitas pessoas se engajam e foi uma coisa que eu não programei, ela aconteceu de maneira espontânea. Então, acho que isso me motiva, assim, ver as coisas diferentes, né? Seja qualquer dos assuntos que eu tenha abordado, ver melhorias acontecendo no dia a dia. Isso me motiva bastante. Que legal. Se tu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Grace de 10 anos atrás, qual seria? E como isso poderia ter impactado a tua trajetória até hoje? Meu Deus, que pergunta difícil. Eu falei que eu levei 3 horas para montar teu roteiro. Se eu pudesse dar um conselho para Grace de 10 anos atrás... E como que isso impactaria? Isso, hoje na tua trajetória. Ai. Eu acho que eu deveria ter começado a terapia antes. Boa. Eu aconselharia começar a terapia antes. Busque ajuda, né? Eu acho que eu teria estudado algumas coisas. Talvez até para lidar melhor com essa questão, porque... Quando eu me elegi, eu entendi que ninguém sabe o que é ser vereador. Ninguém. Só quem já foi ou está como vereador. Quando tu concorre a primeira vez, né? E, enfim, quando tu nunca esteve lá, tu não tem ideia. A verdade é que todo mundo concorre e se elege sem saber como é estar vereador, né? E talvez se eu tivesse estudado isso antes, eu não saberia igual, né? Como é ser vereadora, mas eu... administraria diferente algumas coisas. Mas, ainda assim, eu acho que isso teria um impacto diferente? Sim, mas eu acho que a gente construiu muita coisa, que nem eu esperava. Nem eu esperava aquilo ali, né? Tudo isso que a gente conseguiu construir, assim. Então, tem vários recados aí que eu daria para minha Grace de 10 anos atrás. Mas eu sempre fui muito teimosa, né? Sempre. Dificilmente eu desistia das coisas. E hoje eu vejo isso como uma coragem também, né? E os momentos em que eu mais precisei de coragem para decidir a decisão, né? Para decidir o que eu ia fazer da minha vida, também foram essas decisões que me levaram às melhores coisas, aos melhores momentos, né? Foram as decisões mais difíceis na minha vida que me levaram aos melhores resultados e aos melhores momentos que eu já vivi. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu começaria a fazer uma terapia antes, né? Para me entender também. E seria ainda mais determinada, buscaria ainda mais orientação, né, para chegar não sei se no caminho da política, acho que isso acabaria acontecendo, né, mas que eu tivesse mais suporte no início, né, hoje eu acabei adquirindo, mas que no início eu chegasse com mais suporte para isso. Que legal. Perfeito. Tem alguma pergunta, Igor? Faz uma mais fácil, Igor. Essa daí eu tive que pensar muito. Mas resumindo, né? Busque ajuda. E que mensagem. Não tente fazer algo sozinho. E ninguém se desafie. faz nada sozinho. Isso. Se tu fizer, tu pode até fazer, né?
Mas para tu fazer algo grande, né, tu vai precisar de um time, né? Isso. Sozinho tu não faz coisas grandes. E pra gente encerrar aqui, então, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, ouvindo, porque a gente também está indo pro Spotify agora, né? E que querem fazer a diferença nas suas comunidades? Olha, eu acho que aí seria para as mulheres o meu recado, porque faz tanta falta as mulheres na política. Tem alguns temas, tem algumas coisas que só a mulher vai conseguir defender, né? Algumas coisas que são nossas e que a gente defende com propriedade diferente. E eu vejo as mulheres com o mesmo receio que eu tive lá em 2020. Eu tenho a minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso aqui, eu vou arrumar mais uma coisa. Eu não tenho filhos, mas daí eu tinha lá sempre 20, 30 animais que eu era responsável, né? E eu vejo que isso limita muito as mulheres, né? De procurarem isso, de avançarem, de se tornarem lideranças, de se tornarem referências. E tem mulheres que já são lideranças e que negam isso. Não sei o quê, se esquivam disso. Então, o recado, assim, seria mesmo para as mulheres, né? Hoje, 20% dos cargos, com o aumento da última eleição, dos cargos em legislativos, né, câmaras e assembleias, são ocupados por mulheres. E não adianta a gente ficar reclamando do sofá, né? Como eu disse no começo, se tu não faz parte da solução, tu faz parte do problema, né? Eu escolhi ser parte da solução. Vou resolver o mundo? Não. Mas estou fazendo a diferença naquilo ali. Então, acho que o recado é esse, né? A gente tentar, através do nosso trabalho na política, na comunicação, no nosso dia a dia, fazer a diferença na sociedade em que a gente vive, né? Nem sempre tu vai precisar estar na política para isso. Tu consegue fazer isso de fora da política. E eu penso que eu já fazia isso antes de estar vereadora, né? Já fazia diferença no meio. Tu fazia política sem estar vereadora. Sim. Porque as pessoas pensam que a política acontece só quando eu estou no meio de um cargo político, né? Na verdade, a gente faz política quando a gente vai no supermercado. O tempo inteiro. Compra 1 quilo de arroz e tu pagou o imposto. Isso é política, né? O tempo inteiro. A política influencia em tudo. Não adianta dizer, mas eu não gosto de política, não sei o quê. Mas ela influencia na tua vida da mesma forma. Então, acho que a política é a ferramenta... É uma das ferramentas, uma importante ferramenta de transformação do meio da sociedade em que a gente vive. E como o Igor disse, se a gente não ocupar esse espaço, outra pessoa vai ocupar e eu não quero saber, eu não quero me envolver com política, eu vou continuar mais 4 anos reclamando do sofá da minha casa. Vocês vão se adaptando a viver mal para não se comprometer, né? Exatamente. Mas a gente se compromete de qualquer forma, Júnior, porque... Não adianta, a política está em tudo e a gente não está falando da política partidária, né? Tu ser mulher, tu tá numa empresa, tu ter um cargo, tudo, qualquer coisa que tu faça na tua vida, né? É político, né? Tu ser uma mulher, ser protetora dos animais, né? Resgatar, tratar, cuidar, é fazer política também, né? E eu não entendia isso. Né? A minha Grace do passado não enxergava isso, né? Que eu também estava fazendo política. Então, acho que a partir do momento que eu passei a entender isso bem e conhecer mais, eu realmente consegui ver as diferenças que eu poderia fazer. E, sério, assim, as coisas que a gente pode fazer são muito maiores do que as coisas que a gente imagina ou